Oi pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu postei nos stories do Literatura para Voar a importância de a gente presentear as crianças com livros. Justamente porque agora a gente está perto do Dia das Crianças e acaba que o livro nem sempre é uma opção para isso. E depois de ter colocado vários motivos interessantes para a gente presentear com livros, algumas pessoas me mandaram uns recadinhos dizendo que achavam muito complicado escolher um livro bom para uma criança e um livro que realmente a agradasse. E daí que surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Então, a partir de agora, eu vou mostrar 3 dicas simples, mas que vale a pena atenção na hora de a gente escolher um livro infantil e também juvenil. A primeira coisa, quando você vai pensar num presente para qualquer pessoa, é levar em consideração quem essa pessoa é. Isso vale para as crianças também. Então, se você vai dar um livro de presente para uma criança, a primeira coisa a fazer é pensar para qual criança é, quais são os gostos dela, o que ela gosta de fazer, quem é essa criança. Por que eu estou dizendo isso? Se é uma pessoa querida para quem você vai dar um presente específico, você sabe minimamente quais são as coisas que a agradam e que fazem brilhar os olhos dela. Isso é o principal na hora da gente dar um presente. Quer dizer então que se uma criança gosta de robôs, você vai ter que comprar um livro de robôs? Não. Na verdade, se ela gosta de robôs, o mais legal é você perceber qual que é o motivo dela gostar de robôs. É por causa da aventura? É por causa da tecnologia? Ela gosta de imaginar um ser que não faz parte do cotidiano dela? Tudo isso deve ser levado em consideração na hora de fazer uma escolha. As dicas do presente estão na própria criança. Isso pode ser um ponto de partida para você. No caso dos bebês, por exemplo, eles costumam gostar de repetição. Quer dizer então que eu sempre vou comprar um livro que repita frases e que repita uma ação? Não necessariamente, mas pode ser um ponto de partida. A ideia de comprar um livro para uma criança é realmente ampliar os horizontes dela, mas é também agradá-la, no sentido de que ela já sabe quais são as coisas que ela gosta. Reforçar também que o gosto dela faz sentido pra gente e que está sendo valorizado também é uma boa ideia. No caso dos bebês, que é mais difícil a gente pensar em que tipo de literatura comprar, um bebê ele gosta do que? Aquele bebê? Ele gosta de música? Talvez um livro então que tenha sonoridade, ritmo, poesia? É um bebê que gosta de cores, gosta de animais? Tudo isso também pode ser levado em consideração. Eu vou dar um exemplo bem pessoal. O meu filho João tem 2 anos e 7 meses e ele é apaixonado, fissurado por dinossauros. Ele também gosta muito de animais, mas dinossauros são a grande paixão dele. Quer dizer então que eu sempre vou comprar livros de dinossauros para ele? Não, de vez em quando sim, né? Mas não vai ser sempre o mesmo tema. Mas, por exemplo, tem um livro, que é esse aqui, ó. Ele chama Todos Juntos. O João adora esse livro. E ele não tem dinossauros. Na verdade, ele é um livro que tem esse monstro aqui, olha. E a grande brincadeira do livro é ir encontrando nas páginas pro João, a grande brincadeira pro João é ir encontrando nas páginas aonde está escondido o rabinho desse animal. Olha só, desse monstro, desse jacaré, como ele diz. Então ele vai encontrando em cada página aonde é que tá o rabinho. Só que na verdade esse livro aqui, que é da Daniela Culotti, com tradução de Eide Gnadner, ele é sobre diferença, sobre as pessoas, como as pessoas são diferentes. Então, aqui tem uma gordinha, uma franzina, aqui tem um baixinho e um grandão. Aqui tem pessoas que usam calça e vestido. A grande ideia desse livro, na verdade, é falar sobre diversidade. Mas para o João, o que encanta de verdade é encontrar o monstro nessas páginas. Por enquanto, é isso que ele enxerga. Mas com certeza, com o passar do tempo, ele vai enxergando outras coisas no livro. O livro ele tem várias camadas. Isso acontece pra gente que é adulto, mas acontece para as crianças também. Na primeira lida, ele observa uma coisa, na segunda, ele vai encontrar uma novidade, e assim por diante. A segunda dica é investir no livro que tenha qualidade visual e qualidade no texto. Isso quer dizer que tanto a linguagem textual quanto as ilustrações têm que ser boas. Tem uma frase que diz que se um livro não é bom o suficiente para um adulto que gosta de livros, ele provavelmente não vai ser bom para uma criança. Então tem que ser um livro que também agrade o nosso olhar, principalmente se você gosta de livros. Você já deve ter pego algum livro infantil que não te trouxe nada de bacana, nada de valioso. Se não é legal para você, não vai ser legal para uma criança. Então, ó, eu trouxe uma comparação. Esse aqui, ó, que é um livro de adesivos, bem comum, a gente vê até em banca de jornal. Ele tem um texto, uma história, uma narrativa. É do tema que o João mais gosta, que é dinossauros. Olha só, deixa eu achar uma página.
mas ele não tem um cuidado estético e nem um cuidado com a linguagem. Já esse aqui, ó, Tem um Dinossauro na Minha Banheira, da Catalina Echeverry, é um livro que também fala de dinossauros, mas ele tem uma preocupação com a mensagem que ele está passando e com a qualidade estética dele. O livro tem que ampliar os horizontes de uma criança, ele não pode ser só mais um agrupado de imagens e de palavras. É claro que para os bebês bem pequenos, às vezes um livro pode ter uma linguagem bem simples, poucas palavras, imagens mais claras, mas não necessariamente precisa ser uma coisa simplificada, simplista. Os bebês também são capazes de apreciar um bom livro, né? E quanto mais a gente oferece um livro de qualidade, melhor preparados essas crianças vão estar também para depois escolher os seus próprios livros. Além do que, se você é pai ou mãe e está dando para o seu filho, ou se você é um tio que está dando para um sobrinho para quem você vai ler essa história, muito provavelmente você vai ler essa história muitas vezes. Então, se for um livro que te agrade e que seja realmente rico e divertido de ler, vai ser bom para você, que vai ter que ler dezenas de vezes, e vai ser bom para a criança, que vai querer ouvir dezenas de vezes. É legal investir num livro bom, porque um livro bom não enjoa fácil, né? Um livro de adesivos, como esse que eu mostrei, ele é legal de uma vez. A criança vai arrancar os adesivos, vai colar lá e meia hora depois ela não vai querer mais o livro. Agora, um livro que tem uma história realmente significativa, que tem ilustrações que sempre vão trazer uma coisa nova, ele nunca enjoa. Digo isso porque aqui em casa, alguns livros a gente cansou de ler já. A gente tem até que esconder para poder trazer outras leituras diferentes, de tão apaixonantes que são essas histórias. E elas não são só apaixonantes pro meu filho, pro João, elas são apaixonantes também para mim, que estou contando a história. Por isso que talvez ele perceba que o brilho no meu olhar conta na hora de ele ouvir aquela história. Por isso que é tão legal ouvir uma história dezenas de vezes quando a história é boa. Se a ideia de comprar um livro para uma criança maior e autônoma, vale a mesma coisa. Um livro com uma linguagem rica, com ilustrações interessantes, vão atrair essa criança por longo tempo. Sabe quando você pega um livro depois de muitos anos e você diz, poxa, não tinha visto isso nele na minha primeira leitura? É isso que pode acontecer com uma criança maior. Um livro de qualidade sempre tem novas nuances, então ele sempre vai acrescentar algo novo em novas linguagens, principalmente um livro que traz ilustrações e texto. Uma ilustração junto com o texto, ela tem uma outra coisa a dizer, então isso se soma também ao que está sendo lido pela criança. Então essas dicas de qualidade de ilustração e qualidade de texto valem até desde crianças muito pequenas, bebezinhos, até adolescentes. A última dica, e não menos importante, é que um livro não precisa ensinar nada. Ele pode ser só para se divertir, pode ser só para deleite da criança. Inclusive pra gente também isso funciona. Nem sempre a gente quer aprender algo numa leitura. Até porque a leitura por si só já é um aprendizado. Um aprendizado de interpretação, de atenção, de empatia. Muitas vezes o livro ele não precisa ter uma moral ou uma qualificação sobre alguma coisa, ou um conteúdo didático sobre algum tema. Ele pode ser só de diversão, pode ser uma narrativa que traga apenas humor. Isso faz sentido. E não é porque ele não traz uma moral ou um conteúdo que ele é um livro de pouca qualidade. Se ele tiver uma preocupação textual e estética, visual nas ilustrações, ele já pode ser considerado um bom livro. Eu trouxe um exemplo que é esse aqui, ó, que é um livro que eu gosto muito. Que é aqui, ó, Todos Zoam Todos. Ele é do Di Pacho, que é um ilustrador incrível. E ele é um livro que fala de animais diferentes. Então, os bem altos, os baixinhos. E ele tem uma brincadeira com as diferenças entre os animais e por que eles poderiam ser zoados. Mas ele não traz uma moral. No final dele, ele não fala que a gente tem que respeitar os animais diferentes, respeitar as diferenças. Isso fica subentendido. E você até pode propor esse pensamento para uma criança, mas o livro por si só não traz essa mensagem. E é isso que a gente tem que lembrar. Um livro literário, ele não tem o papel de te ensinar nada. Você pode aprender com ele a partir das suas experiências, das suas reflexões, mas não necessariamente um livro tem que ter um conteúdo. Muitas vezes a gente acha que as crianças precisam de uma coisa muito óbvia para aprender algo sobre empatia, diversidade ou sobre um conteúdo de ciências, história, e na verdade não. Quanto mais ela tem acesso à literatura de qualidade, mais capaz ela estará para aderir depois a outras informações por qualquer outro meio, inclusive pela televisão, por conversas, ela vai se remeter ao que ela já aprendeu em suas leituras de maneira transversal, ou no que ficou subentendido.
Na hora da gente escolher um livro para uma criança, a gente tem que pensar que esse livro tem que trazer alguma coisa de inteligência, humor ou delicadeza. É um bom ponto de partida. Ele tem que ter elementos que realmente ampliem o repertório e o horizonte dessa criança. Nem que seja ampliar o horizonte apenas para ela sonhar ou para ela dar mais risada. Isso também faz parte do nosso cotidiano como adulto e principalmente das crianças. Elas aprendem a partir da brincadeira. Então a risada é muito importante nessa fase da vida. As dicas foram bem simples, né? E até óbvias, mas o óbvio também precisa ser dito. A gente não pode subestimar a capacidade das crianças e dos adolescentes de terem acesso a coisas boas. Esteticamente, na parte do texto, elas são capazes de acessar conteúdos muito diversos e de interpretar os textos e ilustrações mais complexos que a gente pode imaginar. Talvez não numa primeira leitura, mas é por isso que um livro de qualidade ele tem várias nuances. A cada leitura, a criança pode acessar coisas diferentes. Ela não precisa ter pressa. Assim como a gente também não precisa ter pressa para que ela entenda algo. Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas. E eu vou tentar postar mais vídeos aqui durante os próximos dias. Um beijo!